Olá, sejam todos bem-vindos! Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. E chegamos no 7º dia, uma jornada de fé. Eu amo citar 1 Samuel 7,12, até aqui nos ajudou o Senhor. E por quê? Porque se não fosse Ele nos impulsionando, nos encorajando, nos animando, dizendo vai lá, conclua, faça, nós não estaríamos aqui. Porque no mundo há tantas distrações, não é verdade? Desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, você é bombardeado de informações, de distrações. E você separou um tempo para Deus. Você agradou o coração do Pai, porque nesses dias você se dedicou a ter mais fé. Lembra que eu disse que cada um de nós tem uma medida de fé? E você quis aumentar esta fé. E é impossível agradar a Deus se você não tiver fé. Então é possível agradar a Deus com a tua fé. Ei, creia nessas palavras. É isso que Hebreus nos ensina, e você agradou o coração do Pai, e nesses dias tem sido maravilhoso, tem sido grandioso, tanto para mim quanto para você, e principalmente para o Pai, porque Ele espera que nós nos relacionemos com Ele. Ele está ali aguardando você orar, você buscar, tanto que Ele fala na sua palavra, aquele que busca, encontra. Porque Deus, Ele reage à sua ação. Aqueles que me procuram vão me encontrar. Se você tem uma ação, Ele reage. Então, parabéns para você que conseguiu concluir esses 7 dias. Que Deus lhe abençoe ricamente, poderosamente. Tudo que você fizer, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos para a palavra do Senhor, estamos falando sobre fé e compreendemos que a fé sem obra, ela é morta. Ela precisa ter obras. Aprendemos com os heróis da fé, Moisés, Noé, Abel, Abraão, Sara. Aprendemos que por meio das obras, eles manifestaram a fé. E você também precisa, a partir de agora, ter as obras de fé. E as pessoas vão ver Deus na sua vida. Não digo que será fácil, mas digo que você vai ser um vencedor. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores em Cristo. Em Cristo nós vencemos, porque em Cristo Ele nos aperfeiçoa, Ele nos capacita a passar por tribulações que lá no mundo você não suportaria. Jesus, o Espírito Santo do Deus, do Pai Celestial, vai te ajudar a passar por provações, porque a fé não é a prova das coisas que não vemos? E tem alguns momentos você será provado. Você será provado para ser aprovado. Ei, aqui diz que, ora, a fé é a certeza, é a substância, em outras versões, daquilo que esperamos. Você está esperando? Então tenha certeza de que você não espera em vão. Você espera no Deus Altíssimo, no Todo-Poderoso. E a prova das coisas que não vemos. E nessa prova, nessas evidências que não vemos, é onde somos provados. Aí vem a dúvida, vem o inimigo semeando na nossa mente. Ei, será que vale a pena ficar esperando? Olha só, olha para o lado, olha os seus amigos, olha a sua família, está usufruindo, está vivendo, está conquistando e você só está esperando. Mas o esperar vai fazer você romper. O esperar vai fazer você alcançar algo que nunca, eu sempre digo isso, algo que você nunca imaginou, porque é o que a palavra do Senhor nos diz, o que passou à sua mente, nunca passou à sua mente o que Deus vai fazer. E a fé, ela produz paciência. Aprendemos que Abraão, ele tinha a fé paciente, ele esperava, Deus prometia e ele aguardava.
É o que nós precisamos ter. E vamos compreender hoje que a fé eu preciso de perseverança. Perseverar na fé. Mas vamos lá concluir esta obra maravilhosa que o Senhor confiou às nossas mãos. Amós 3:3 diz o seguinte: duas pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo? Não andarão. Eu te respondo, não andarão. Porque vai acontecer o quê? Um vai para um lado, o outro vai para o outro. Olha Abraão e Ló, quando seus pastores começaram a ter um desentendimento, não estavam mais de acordo. Então Abraão falou: Ló, escolha um lado. Se você escolher este, eu vou para o outro. Dividiram-se. Não é verdade? Então Amós está dizendo que andarão dois juntos se não tiverem acordo. É onde eu quero te dizer que hoje você precisa andar com Deus. Você precisa entrar em acordo com Deus, dizendo mais ainda para você que Deus sempre tem razão. E por mais que você ache que esse caminho é bom, Deus, se está mandando você sair e ir para outro lado, outro lugar, é porque Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe de tudo, você é limitado. Então, se você decidiu andar com Deus, você tem que estar de acordo com Deus. Então é isso. A fé entra nesta pergunta. A fé entra no fato de você andar com Deus, porque a partir do momento que você anda com Ele, você tem que decidir a ter fé. Porque a fé é o motivo pelo qual você vai agradar o Senhor. A fé vai fazer com que o invisível se torne visível na sua vida. A fé vai fazer com que no mundo espiritual comece a ser gerado, comece a ser manifestado a intenção de Deus para a sua vida. E aí, quando você continua na fé, persevera na fé, insiste na fé, isso é trazido para o mundo natural. Você repara que quando as pessoas recebem uma profecia, recebem uma palavra, recebem uma promessa, e Deus fala que vai fazer e que está fazendo, você não vê de imediato. Pode levar até um pouco, médio ou um longo tempo, você não vê, mas Deus está dizendo, eu estou fazendo, porque Deus é Espírito. Então tudo que Deus faz começa primeiro no mundo espiritual, para depois materializar no natural. Por isso você precisa ter fé em Deus. Você precisa confiar neste Deus Todo-Poderoso. Você tem que andar em acordo com Ele, crendo que se Ele falou, é um Deus fiel, Ele vai cumprir, eu vou esperar. Uma fé que espera no Senhor. Então é isso. Você está andando com Deus, tem que estar de acordo com Deus. E Deus diz que você precisa crer nele. Você precisa crer. Olha só, lemos que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima, você decidiu. Senhor, quero me aproximar de ti. Se você ainda não decidiu, decida agora, porque isso vai mudar a sua história. Vai fazer toda a diferença para a sua vida. Lembra de Ruth? Quando ela disse a Noemi, o teu Deus será o meu Deus? Nada aconteceu no mundo natural, mas no espiritual começaram a se mover a favor de Ruth. E aquela mulher teve a vida transformada, de viúva teve um casamento, de uma mulher sem filhos teve o filho que entrou na genealogia de Jesus Cristo. Por quê? Porque ela decidiu que o Deus de Noemi, o Deus de Israel, seria o Deus dela. Então decida hoje andar com Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, e você decidiu a se aproximar, precisa crer que ele existe. Então você precisa crer. Eu creio que ele existe. Jesus sempre falava, quando ele ia fazer os teus milagres, basta crer. Creia somente. Não desfaleça, creia. E aí, o que acontece? O milagre acontecia. Então aqui está dizendo que você precisa crer que Deus existe e que Ele vai recompensar aqueles que o buscam. Ele vai te recompensar
Não deixa a incredulidade, não deixa a dúvida, isso faz parte das provas da sua fé. Você acha que Jó passou por tudo aquilo por quê? Porque Deus sabia que ele era justo, ele disse ao próprio diabo. Você vem de onde? Ele fala de perambular na terra. Ele fala, você tem reparado o meu servo Jó, homem justo e íntegro? Ele, o próprio Deus, faz essa declaração de Jó e você acha que Jó passou por tudo aquilo por quê? Porque Deus queria ensinar à humanidade que sim, você consegue superar as tribulações, você consegue vencer. Você é provado, mas se passa por esta prova íntegro, justo, temendo a este Deus, confiando nele, você é aprovado e Deus restitui tudo novamente a Jó. Jó passou por tudo aquilo, está registrado na palavra do Senhor, para que eu e você entenda que este Deus, sim, ele faz, ele restaura, ele transforma, ele modifica tudo aquilo que seria para derrota, para perda, para tristeza, ele transforma em alegria. Este Deus permitiu que Jó fosse provado para que eu e você possamos confiar e entender que Deus, sim, restaura vidas. Então você vai ser provado muitas das vezes para você ser purificado. Não é assim o ouro, ele não tem que ser refinado no fogo, onde as impurezas e tudo que não presta saia e fica o que é mais valioso? Assim será você. E através disso a sua fé vai ser aumentada, a sua fé vai ser vista e a sua fé vai transformar a vida de outros. Eu falo porque esses dias o Senhor fez com que eu abrisse o meu coração, algo que eu não faço publicamente, somente aqueles no qual eu tenho intimidade, que eu costumo abrir o meu coração e testemunhar fatos da minha vida. Mas o Senhor me fez aqui, abrir o meu coração para que você visse que a fé sem obra, ela é morta, mas que Deus faz coisas grandiosas. O que para mim há 20 anos atrás, 21 anos, poderia ter passado despercebido, hoje é um testemunho de fé. E eu sempre carreguei isso. Sempre carreguei como um testemunho de fé para mim. E hoje o Senhor quis, nesses dias, que eu compartilhasse com vocês. Então vamos lá. Isso foi só uma introdução. Vamos compreender hoje. Hebreus 10, 22, que diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus. Você decidiu aproximar do Senhor, não foi? Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Não minta para Deus, não minta. Ai, Senhor, fiz isso com fulano porque fulano fez isso comigo. Não, abra o teu coração, seja sincero para Deus. Senhor, eu errei. Eu deveria ter praticado o fruto do Espírito, não fiz. A paciência, a mansidão, domínio próprio, não fiz. O Senhor quer um coração sincero, percebe? Que aqui fala coração. Por isso que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. Era um coração que se arrependia dos atos, dos delitos que ele cometeu. E ele se arrependia. Porque Deus quer um coração sincero. Seja sincero diante de Deus. E aqui diz, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção da fé. Com plena convicção da fé. Você tem que estar convicto que a partir de hoje você vai ter fé neste Deus Todo-Poderoso. E aqui no 23 está dizendo, apeguemo-nos com firmeza. Não é pegar por apegar, é apegar com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Este é o caráter de Deus. Ele prometeu algo, ele vai cumprir. Deus não é como ser humano, como certas pessoas em tempos de campanha. Deus, ele fala e ele faz. Ele disse para você, então ele vai fazer. É isso. Esse é o caráter do seu Pai Celestial. Não tenha dúvida disso, porque a serpente tentou colocar isso no coração de Eva e Adão.
e fez com que eles pecassem contra Deus. Adão deveria ter falado e Eva deveria ter falado, Deus disse e eu confio nele, mas não, duvidaram e pecaram contra Deus. Eu quero trazer para você Tiago capítulo 1, versículo 2. Versículo 2, Tiago capítulo 1, versículo 2, que diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Vocês sabem? Ei, se você não sabia, saiba agora. Vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Quando a sua fé for provada, você vai produzir perseverança. E o que é perseverança? Constância espiritual. É você estar buscando o Senhor diariamente, em oração, na leitura da palavra, buscando compreender a Deus, buscando entender os caminhos que o Senhor tem para você. É constância, não é um dia na semana, uma vez no mês, ou só quando eu estou passando por dificuldades. É constância, é todos os dias. Por acaso você fica sem comer durante muito tempo? 2, 3 dias você fica sem comer? Às vezes a pessoa fica até um dia, mas de uma semana ela não consegue. Assim é o alimento do Senhor que Ele te dá todos os dias. Você precisa se alimentar da palavra. Então você precisa ter constância, isso vai te ajudar a perseverar na fé. Você precisa ter confiança. Lembra que Deus é aquele que promete e cumpre? Lemos agora na palavra do Senhor. Confiar nas promessas dele. Porque o diabo vai querer que você desconfie de Deus. Desconfie da desconfiança. Quando o diabo vier gerar dúvidas, duvide da dúvida. Essa é a palavra. Ei, por que eu estou duvidando disso? Não, eu tenho uma palavra e eu vou seguir com fé. Então duvide da dúvida. Desconfie da desconfiança. Quando vier algo de desconfiança no seu coração, comece a desconfiar. Isso veio de mim? Ou o diabo está querendo implantar através de pessoas ou através de um sentimento? E a perseverança na fé é resistência às provações e olhar sempre para Cristo. Cristo é a nossa referência, Jesus é a nossa referência. Se você está passando por um problema, vá na palavra do Senhor, que com certeza Jesus soube lidar com isso muito bem. Jesus fala sobre dinheiro, Jesus fala sobre salvação, Jesus fala sobre adultério, Jesus fala sobre confiar em pessoas, Jesus fala sobre cura. Então olhe para Cristo. Cristo vai gerar fé em você. Ele é o nosso modelo aqui na terra. Ele é aquele que passou, suportou e foi glorificado pelo Pai. Então ele é a nossa referência. Então vamos lá. Quero ler agora o nosso texto para conclusão desses 7 dias. E eu vou dar a 7ª instrução para você. Tá certo? A 7ª instrução para fechar com a chave de ouro. Eu falo tanto isso com a chave de ouro, que é a chave dos céus, é a chave de ouro. E na verdade nós vamos abrir, porque portas serão abertas. Hoje serão abertas portas sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a minha vida e a minha família, a minha casa. Então essa chave que o Senhor nos entrega hoje será para abertura de portas. Você crê? Você crê? Se você crê, faça um ato de fé. Curta essa mensagem por fé. Fala, por fé, eu creio. Estou recebendo esta chave de ouro onde portas serão abertas. E curta essa mensagem, comente e envie para outras pessoas que também precisam ser alimentadas da palavra do Senhor. E se inscreva neste canal de bênçãos. Amém? Isso aqui é um canal de bênçãos. Vamos lá. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta. Os que haviam sido desobedientes. Que nome forte, não é verdade? Está escrito, pela fé, a prostituta Raabe. Ela teve fé num Deus que ainda ela não conhecia, mas ouvia falar. Está vendo que através da sua vida, através das suas obras de fé, pessoas vão ouvir sobre Deus, o que Deus está fazendo na sua vida e vão se conectar a isso e vão gerar fé. Porque a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões pela fé, ela sabia que era o Deus dos hebreus que abriu o mar
Vermelho, trouxe este povo, eles derrubaram as muralhas, iriam derrubar as muralhas de Jericó. Eles foram lá para vistoriar esta cidade e ela, pela fé, ela recebe este povo e ela é poupada e ela entra para a genealogia de Jesus Cristo. Olha essa fé que transforma, que muda a realidade de pessoas. Esta mulher, ela casa-se com Salmão e ela dá filhos e entra na genealogia. Olha que interessante. Deus é maravilhoso em mudar histórias. Você acha que a sua não vai ser mudada? Você acha que a história do seu filho, da sua filha, de um familiar seu não vai ser transformado? É porque você ainda não teve fé neste Deus que mudou a situação dessa prostituta Raabe para entrar para a genealogia de Jesus. Então é isso. Creia neste Deus Todo-Poderoso. Vamos lá. 32. Que mais direi? Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, assim como você também vai alcançar. Fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Eu quero que você entenda que tudo isso foi por meio da fé. Tudo isso foi por meio da fé. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Tudo isso foi por meio da fé. Toda essa conquista, toda essa grandeza, todas essas histórias de fé foi por causa desse ingrediente, a fé. E o que vai fazer com que você alcance algo ainda maior do que esse pedido que você fez para Deus lá no primeiro dia, será mediante a fé que você vai ter a partir de hoje. E eu quero dizer para você que esse pedido não chega perto dos planos que Deus tem para você. Este pedido foi só uma maneira de você chegar até Deus e agora deixa Deus realizar em você aquilo que Ele já escreveu antes mesmo de você nascer. Porque Deus mudou histórias, Deus mudou cenários, Deus mudou aquilo que seria uma derrota para conquistas e Deus fará isso na sua vida. Uma dessas pessoas é Sansão. Sansão teve um início bom, o meio não foi tão legal e o fim de Sansão, o meio de Sansão foi terrível, desobedecendo a Deus, mas o final dele o Senhor honrou, porque ele veio para trazer juízo e ele conquistou, ele conseguiu eliminar aqueles que eram os inimigos do povo de Israel. Então Deus muda histórias. Você vê que Sansão passou por isso pela escolha dele. E você? Eu não sei o que levou você até esta vida hoje, se foi a sua escolha, mas Deus pode mudar. Deus mudou a história desta mulher, Raabe, transformando ela numa história no qual é citada na palavra dele. Deus pode mudar a minha, Deus pode mudar a sua. O que precisamos ter é esse ingrediente, a fé. Ela vai mover o coração de Deus, ela vai mover a mão de Deus ao teu favor. E é isso. Deus vai fazer, Deus vai cumprir. Ele é fiel. Eu quero trazer para você o testemunho da minha vida. Porque você fez um pedido, você fez, e o que você pediu pode ser algo forte para a sua vida. Eu vou dizer que nós temos responsabilidade naquilo que apresentamos ao Senhor. Nós temos. E Ele é de grande responsabilidade, pode afetar a sua família. Este pedido pode mudar a sua família geograficamente,
o que você pediu ao Senhor, pode melhorar as condições da sua família, pode fazer com que o seu filho, sua filha também passe a sonhar, porque seja o que você está pedindo, vai mudar toda a sua casa, não é verdade? E eu quero dizer o seguinte, meu testemunho hoje sobre o que pedir, sobre você ter responsabilidade no que pede. Quando eu estava conversando com a minha mãe, foi a última conversa que nós tivemos. Minha mãe era uma grande profeta de Deus, ela era conhecida como mulher de Deus. Ah, ali é uma mulher de Deus, olha que título. É o título que eu quero carregar, quem sabe Deus. Então ela era conhecida como uma mulher de Deus, uma profeta. E numa sexta-feira, na última conversa que eu tive com a minha mãe, gostávamos de falar sobre Deus, sobre a palavra, sobre o que Deus estava falando ao meu coração, sobre o que Deus estava ministrando a ela. E era maravilhoso. E ela testemunhava várias coisas, várias pessoas no qual ela orava e recebia bênçãos, e aquilo testificava a minha fé. Eu falo para você, eu fui criado num ambiente profético, onde a minha fé era alimentada. Você precisa alimentar. Saia das redes sociais, que faz com que a incredulidade entre na sua mente. Vá se alimentar do que é bom. E ali eu era alimentada, quando minha mãe falava, eu orei, fulano recebeu, e aconteceu isso. Pois bem, nessa última conversa que eu tive com a minha mãe, eu disse o seguinte, mãe, eu cheguei a uma conclusão. Eu tenho o dom da fé. Eu tenho o dom da fé. Porque lá em 1 Coríntios 12, de 7 ao 10, fala sobre os 9 dons que o Espírito Santo dá individualmente. Ele reparte entre as pessoas. E lá está o dom da fé. E eu falava, eu tenho o dom da fé. E a minha mãe, sabe o que a minha mãe disse? Ela não disse, nossa, que legal, filha, parabéns. Que bom que você achou um dom que o Espírito Santo... Minha mãe disse, cuidado com o que você pede para Deus. E eu disse o seguinte, mas eu não pedi. Creio que foi Deus que me deu. Minha mãe sabia porque estava dizendo aquilo. Eu não sabia porque estava ouvindo. Mas ela disse, cuidado com o que você pede para Deus. Sabe por quê? Porque isso foi na sexta. Na segunda, eu estava pedindo a Deus para ressuscitar a minha mãe, porque Deus a recolheu neste dia. E eu saí daqui do Nordeste até Minas Gerais, para mim foi a viagem mais longa da minha vida. E nesse período eu pedindo, Senhor, ressuscita, não há nada impossível para o Senhor. E eu acreditei que Deus poderia ressuscitar. E eu fiquei até o velório, fui a única pessoa que não tinha comparecido ainda ao velório, porque eu fiquei em casa orando. Eu fiquei em casa orando, pedindo a Deus para levantar a minha mãe. O Deus que fez com que, através de Jesus ressuscitasse Lázaro. E eu comecei a citar, o Senhor ressuscitou, o Senhor fez isso, o Senhor ressuscita minha mãe. Só que a fé que eu carregava não era para ressuscitar, porque era o propósito de Deus ter levado a minha mãe, por mais que eu não compreendia. A fé que eu disse à minha mãe que eu tinha era para suportar a falta dela. Esta era a fé que eu precisava, para que quando Deus a chamasse, eu tivesse fé suficiente para suportar. Para estar, a minha fé foi provada, olha como eu digo para você, a minha fé foi provada ali. Por isso que é muito fácil eu falar, eu tenho tal dom e Deus vai te testar. Deus vai te pôr à prova. E ali, não digo que a minha mãe foi recolhida por isso, creio que foi o tempo de Deus, mas aquela conversa precisava ter. E ali a minha fé foi provada e eu precisei de fé para continuar. E aqui estou hoje, porque quando Deus me chamou a trazer essa mensagem, eu já tinha saído de todas as redes sociais e disse ao Senhor, nunca mais eu volto. Sendo que eu também não pregava em rede social, só tinha para ter conexões com outras pessoas, mas eu disse, eu não volto mais porque isso eu não tenho mais prazer. Mas Deus me chamou para trazer a mensagem e o Senhor me lembrou que Josué precisou de fé para continuar sem Moisés. Sim, Josué precisou. Eliseu precisou de fé para continuar sem Elias.
e tantos outros na palavra que você vai entender que precisaram de fé para continuar sem aquela pessoa. O próprio Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou para o Pai, mas vou deixar convosco o Espírito Santo, porque ele sabia que era assim que os discípulos sentiriam, como se a orfandade entrasse no coração deles. Tanto que Jesus usa essa palavra: não deixarei vocês órfãos. E é isso, eu precisei de fé para continuar. A minha fé foi provada e a minha fé não ressuscitou a minha mãe, porque ali foi um propósito de Deus levá-la, mas me fez continuar. Então é isso. Cuidado com o que você pede a Deus. Cuidado ao apresentar um pedido ao Senhor, porque você pode em algum momento ser provado por este pedido. Amém? Então é isso. Eu oro para que este pedido, se não fere os princípios de Deus, se não fere a palavra dele, que você receba em nome de Jesus Cristo, porque foi Deus que gerou em mim esta mensagem, e eu peço que da mesma forma que ele me respondeu, porque o Senhor, durante a minha caminhada, junto com a minha mãe, eu precisei de fé, por muitas vezes eu e ela vivemos momentos em que fomos provadas e o Senhor vinha e honrava e salvava, tirava minha mãe da cova. Então é isso, a minha fé foi sendo moldada, mas teve um momento que teve uma prova maior. Então é isso, cuidado com o que você pede, e eu peço para que Deus responda a você, conceda esta bênção que você está pedindo, e que seja só o começo, porque a bênção maior é o que Ele tem para você. Então a 7ª instrução de hoje é: você vai testemunhar a sua vitória. Esta é a 7ª instrução. E declare: eu vou testemunhar a minha vitória. Você precisa. Você precisa. É como eu disse, eu abri o meu coração aqui quando eu nunca imaginei que eu faria isso. Mas o Senhor quis que eu praticasse o 7º. Eu testemunhei as minhas vitórias. A minha mãe hoje está salva, ela é a minha vitória. É a vitória. Imagina você ter a sua família salva. A minha mãe, eu vou encontrar com ela no céu. A palavra do Senhor me garante isso. A minha recompensa está com Ele. E ela alcançou a salvação. E eu disse o que para vocês? Que Moisés, ele tinha a mente na eternidade. Moisés não entrou na terra prometida. Moisés conduziu o povo, Moisés libertou o povo da escravidão e conduziu a terra, mas ele não entrou. Mas há uma terra melhor para Moisés, estava sendo já preparada, a morada celestial. Lá é a nossa terra, lá é a nossa terra prometida. Então é isso, a sua mente precisa estar na eternidade. Amém? Vamos dar graças e você vai testemunhar. Eu vou deixar aqui minha rede social, o Instagram. Se você quiser compartilhar o seu testemunho, vá lá, me inscreva e eu vou ter o maior prazer de compartilhar com outras pessoas. Por quê? Porque eu creio que você vai receber este Deus Todo-Poderoso que promete, cumpre e fará também na sua vida. Amém? Vamos dar graças? Pai, damos graças ao Senhor por este dia maravilhoso. Muito obrigada, porque aqui concluímos mais uma obra que o Senhor nos entregou. Obrigada, Pai. E cremos e aprendemos que cada pedido que fazemos ao Senhor, ela tem uma responsabilidade, pois ela vai atingir não somente a nós, mas toda a nossa família. E quem dirá a sociedade e até mesmo nações. Sim, porque enquanto pessoas pedem para levar a palavra a outros lugares, isso vai impactar nações. Então, um pedido tem grande responsabilidade. Senhor, nos capacita a pedir algo ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, sejamos, Senhor, como Amós 3:3, que venhamos andar com o Senhor em acordo com o que nós desejamos para nós também. Em nome de Jesus Cristo, que seja gerado em nós a tua vontade, os teus planos. Pai, da mesma forma que o Senhor me faz sorrir hoje, da mesma forma que o Senhor me fez sorrir diante de tantas conquistas, que este meu irmão e que esta minha irmã receba a unção da alegria,
que dentro deles brote a alegria do Senhor, a alegria do fruto do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, que pessoas que estão tristes, que estão desesperançosas, que estão amarguradas, que estão se sentindo envergonhadas por algo que aconteceu, gere nelas agora a alegria do Senhor. Em nome de Jesus, que a unção da alegria que passa por mim vai até este meu irmão e esta minha irmã. Que eles venham sorrir, em nome de Jesus Cristo, que eles venham reconhecer que isto vem do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu apresento o pedido de cada um, seja uma conquista, uma realização, uma cura, uma porta aberta, uma oportunidade, uma conexão, um casamento, um relacionamento, seja o que for, eu apresento diante de Ti agora. Tu és aquele que realiza o desejo do nosso coração. Tu és aquele que cumpre promessas. Em nome de Jesus Cristo, eu apresento ao Senhor todos esses pedidos, para que o Teu nome seja glorificado mais uma vez, Pai. Para que o nome do Teu Filho, Jesus Cristo, no qual invocamos o nome dEle agora, seja glorificado. Se todos esses pedidos agradam a Ti, realiza, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que pessoas, que famílias, que lugares venham ser alcançados com o testemunho deste meu irmão, desta minha irmã. Um testemunho de fé, porque ele entendeu que a fé sem obra ela é morta. E em nome de Jesus Cristo, ele vai testemunhar. Esta minha irmã e este meu irmão vão testemunhar o que o Senhor fez na vida deles. Assim como o Senhor me deu a oportunidade de testemunhar o que o Senhor fez e o que o Senhor faz, e o que o Senhor fará ainda na minha vida. Que assim seja também na vida deste meu irmão, desta minha irmã. Que pessoas sejam tocadas agora pelas poderosas mãos de Jesus Cristo, que sejam curadas, que toda doença se renda a este nome todo-poderoso, o nome que cura, o nome que salva, o nome que transforma, o nome que liberta, este nome, o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Que assim seja e que essas pessoas recebam a unção da alegria nesta hora, em nome de Jesus Cristo, Pai, para o louvor, a glória do Teu nome. Que assim seja. Amém. E graças a Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe a sua casa. Essa é a palavra que está no meu coração. Que o Senhor abençoe a sua casa. Ricamente, poderosamente e abundantemente. Em nome de Jesus e até a próxima mensagem. Que Deus te abençoe.